Vamos dar sequência ao conteúdo de ortografia. Na verdade, agora vamos trabalhar um pouquinho com o conteúdo de flexão nominal, tá? Como nós podemos flexionar as palavras, essencialmente do grupo nominal. Vou comentar um pouquinho de leve sobre flexão verbal, afinal de contas, você estuda isso quando trabalha com conteúdo relacionado a verbos. Vamos aos apontamentos apenas mais importantes relativos a esse conteúdo. Bem, então veja só, o que é flexão? Em primeiro lugar, a flexão é a capacidade de se alterar nesse caso. Então é fácil entender que quando eu falo de flexão nominal, eu falarei de alteração de vocábulos que fazem parte do grupo nominal. E eu te pergunto, você lembra o que é o grupo nominal? Se não lembra, aqui está, para que nós possamos recordar isso aí. Muito bem, companheiro, presta atenção. O grupo nominal é aquele grupo formado por substantivo, artigo, pronome, adjetivo e numeral. Aí se você pergunta, Pablo, mas por que você colocou dessa maneira assim? Bem, coloquei dessa maneira porque na maior parte das vezes, meu aluno, o substantivo é o núcleo da expressão nominal, tá? Na maior parte das vezes, ele é o núcleo dessa expressão nominal. Por isso é tão importante entendermos que ele vai desempenhar a figura principal, o papel principal. Maravilha? Mas então, olha só, vamos pegar uns exemplos aqui para que você possa trabalhar com isso. Então, o exemplo da palavra substantivo. Que tal a palavra vaca? Vaca é um substantivo, beleza? Aí, olha só, o artigo, uma palavra que pode acompanhar a palavra vaca. Pode ou não pode? Pode, cara. Dá uma olhadinha aqui, ó. A vaca. Opa, sossegado. Pronome. Pronome não pode acompanhar a vaca também? Claro que pode. Diga um pronome aí. Eu, tu, ele. Mas você não vai chamar a vaca de ele, né? Então pega uma palavrinha que acompanha a vaca aqui. Vamos pegar um pronome possessivo? Ó, boa ideia. Vamos pegar um possessivo. A minha vaca. Opa, ó, a minha vaca. Beleza. Olha só. Eu posso jogar um numeral aqui perto da vaca? Posso jogar um numeral perto da vaca, ela nem vai se assustar. Se liga. Pega o numeral aqui. Primeira. Primeiro numeral o quê? Primeiro numeral ordinal, né? Se já estudou isso aqui, você sabe que isso aqui é a coisa mais simples do planeta, né? Aí, já coloquei artigo, pronome, numeral, adjetivo. Vamos colocar um adjetivo legal? Premiada. Premiada. Maravilha. Vamos formar uma expressão com tudo isso aí e ver se dá? Olha só. A minha primeira vaca premiada. Conseguiu, cara, isso é muito fácil. É muito fácil entender que isso aqui é o grupo nominal, que esses termos se articulam em relação de núcleo e termos periféricos, em relação de núcleo e termos determinantes. Isso aqui é uma coisa linda, não que a vaca seja linda, mas esse conteúdo é uma coisa linda, tá? Então é muito bom você perceber que em relação ao grupo nominal, nós temos clareza em perceber núcleo de expressão e termos periféricos. Agora, quando eu falar para você sobre flexão nominal, você vai entender que é a capacidade que esses termos aqui, o artigo, pronome, substantivo, adjetivo, numeral, tem de se alterar. É essa capacidade. Agora, vamos dar uma olhada como acontece, como se opera essa alteração. Me acompanha aqui para você entender isso que eu vou falar para você. Olha, então eu tenho aqui a análise dos vocábulos. Essa análise dos vocábulos, presta bem atenção no que eu vou falar aqui, ó. Se liga. Essa análise é uma análise geral, ela é genérica. Você pode aplicar para outros vocábulos que não sejam vocábulos relacionados ao grupo nominal. Você pode aplicar isso aqui para analisar também um verbo, por exemplo. Tá? E eu estou falando isso por quê? Apenas para que você tenha clareza e que você consiga coordenar o seu estudo. Mas vamos lá, chega de falatório. Estrutura de um vocábulo. Nós podemos analisar um vocábulo a partir dos seguintes itens. Raiz ou radical, que em alguns livros você vai encontrar com o nome de morfema lexical. Recebe esse nome pomposo de morfema lexical porque ele guarda o sentido da palavra, o léxico. Lembra? A gente fala léxico, apanhado de palavras que nós temos numa língua. Morfema lexical ou raiz guarda o sentido da palavra. Então pega aqui, ó, pedra, temporário e aterrorizante. Qual é a raiz da pedra? Olha só, dá uma olhadinha aqui, ó. Raiz é o termo que não vai se alterar ou que sofre, se houver uma alteração, mínima alteração,
durante suas derivações. Por exemplo, pedra, pedreiro, pedrada, empedrado, tá ok? Petrificado. O que é que se mantém? Esse aqui, ó, PEDR. Isso se mantém. Maravilha? Então quer dizer que isso aqui, ó, é a raiz ou radical da palavra. Fácil de entender, tá? Moleza. Agora, temporário. Qual é a raiz dessa palavra temporário? Tá aqui, ó, tá se denunciando para você, ó. Tempo. Ah, por quê? Porque esse irário não é a raiz, cara. Temporário não é que dura um determinado tempo? Exato. Então, ó, essa palavra é mais importante. Beleza? Mais importante para nós. Aterrorizante. Qual é a raiz da palavra? A raiz está aqui, ó, cara. Ó. Terror. Tá? Por quê? Porque aterrorizante não é aquilo que causa o terror? É, então, a raiz da palavra está aqui. O nome disso é a raiz ou radical. Se você preferir, morfema lexical. Maravilha? Muito fácil de entender isso aí. Agora, uma coisa que você precisa entender. Esses termos que aparecem ao lado, tá? Como aterrorizante, aqui você tem o a, aqui você tem o zante, aqui você tem o horário, tá? Eles também têm nomes e a gente verá isso posteriormente. Não vou deixar você órfão de conteúdo. Fique tranquilo. Olha lá. Além da raiz, nós temos as desinências. Maravilha. O que são desinências? Desinências são termos que você aplica sobre uma palavra e que flexiona essa palavra, que permitem que você altere de alguma maneira, beleza? Nós vamos ter aqui, ó, presta atenção no que eu estou falando. A aula que eu estou dando para você tem como ideia de flexão, alteração da palavra. Alteração da palavra. Muito bem, pega aqui, ó, olha só. Flexão nominal, então, as desinências nominais podem ser de gênero, de número e de grau. Vamos pensar aqui com o prof? Pensa aqui, cara, ó. Gênero é o quê? Nós pensamos gênero masculino, feminino e há alguns vocábulos que são neutros. Neutros, como é o caso de alguns pronomes e outras categorias. Entenda o seguinte, cara. Nós não pensamos o gênero na língua portuguesa como sexo. Não tem uma coisa nada a ver com a outra. Beleza? Não tem nada a ver. Não é em relação a sexo. Só pensamos na distinção masculino, feminino e neutro. Pega, por exemplo, o pronome isto é um pronome neutro. Beleza? Garfo é uma palavra masculina. Faca é uma palavra feminina. Agora, se eu perguntar para você qual é o feminino de garfo, você não vai falar faca, pelo amor de Deus. Tá ok? Você nem pense nesses pares, porque daí a colher vai ser o quê? Vai ser o neutro? Cuidado. Eu só estou falando para você que existem desinências, pedacinhos de palavra que garantem que uma palavra fique no masculino, feminino ou que ela permaneça neutra. Quando nós falamos em neutro, a gente vai deixar a desinência para lá. Algumas palavras têm o neutro na sua raiz. Então faz assim, ó, para você pensar questão de desinência, você mantém masculino e feminino. Nominais aqui para número, você tem o quê? Singular e plural. O que é que dá o plural na língua portuguesa? Geralmente a desinência de plural S, tá? Adiante. O grau. O grau nós podemos ter muita atenção, estou falando aqui agora para a noção de grau e aqui eu não estou incluindo os adjetivos, tá? Porque quando você estuda morfologia, você já viu o adjetivo, o grau comparativo, tá? De superioridade, inferioridade e tudo mais. Agora, eu estou falando do grau aqui aumentativo, tá? E do grau diminutivo. Diminutivo. Beleza? Simples. As desinências aplicam o grau na palavra. A gente vai ver isso posteriormente. E existem desinências verbais. As desinências verbais se aplicam aqui, obviamente, ao grupo verbal, essencialmente aos verbos. E as desinências podem ser de modo, tempo e número e pessoa. Modo, tempo, propriamente já fala. A desinência de modo, tempo diz para você em que modo e em que tempo está flexionado determinado verbo. E número e pessoa diz para você se ela está na primeira, segunda, terceira pessoa, do singular ou do plural. Presta atenção, quando eu falo de modo tempo, eu estou falando de indicativo, subjuntivo e imperativo.
E estou falando também se é presente, pretérito ou futuro. Se eu estou falando de número e pessoa, eu estou dizendo se é primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural. Muito bem. Não se aflija, cara. Não fique preocupado. Essa é só uma introdução. Se você está olhando para isso aqui e está falando assim, pelo amor de Deus, cara, como é que eu vou decorar essa nomenclatura? Graças a Deus, essa nomenclatura é dificílimo cair na prova. Quase não cai. Aliás, essa nomenclatura assim, ó, determinada palavra é uma desinência nominal de gênero. Vixe, ó, não vai aparecer para você, tá ok? Eu vou mostrar como é que vai aparecer. Vem comigo, olha aqui. Exemplos para você entender. Porque na teoria parece muito difícil, na prática fica um sossego, tá? Ó, mamão com açúcar, veja só. Gato e gata. Eu tenho uma flexão aqui de quê? Gênero, número ou grau? Eu tenho uma flexão de gênero. Olha aqui, ó. Marcador de gênero. Letra A. E que gênero que tá? Eu tô flexionando aqui do masculino para o feminino. Poxa, muito simples isso, cara. Muito simples, tá? Aí, pedra e pedras. Eu tenho aqui uma flexão de quê? Gênero, número ou grau? Flexão de número, meu querido. Número singular e plural. Aqui eu tenho uma flexão amigo e amigão. Gênero, número ou grau? Poxa, grau, né? Olha aqui. Então, aqui estão as desinências, ó. Ão, S, A. Essas são as desinências que eu te falei, tá? Em relação às palavras. Vamos aqui para outra. A dos verbos, cara, muito mais emocionantes. Muito mais emocionantes. Olha que massa. Cantávamos. Meu, qual é a raiz da palavra cantávamos? Verbo cantar. Olha aqui, ó. Eu cante. Beleza. Agora, qual é a palavrinha que indica, que cagueta para mim em que modo está esse verbo? Aí fala, não sei, Pablo, eu te digo o vá. Por quê? Porque isso aqui indica que eu conjuguei esse verbo em que tempo, em que modo? Indica que eu conjuguei no pretérito imperfeito, tá? Do modo indicativo. Ai, como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso tomando um remedinho, tá? Existe um remédio que você pode tomar muito bom que te ajuda com relação a isso aqui, tá? Esse remédio se chama vergonha na cara, tá? Toma vergonha e vai estudar a flexão verbal, vai estudar a conjugação verbal. Aí sim, cara, se você fizer isso aqui, você consegue aprender numa boa. Isso aqui a gente aprende quando tá conjugando o verbo. Eu sempre falo pra você, cara, conjuga um verbo por dia e você vai ser feliz, tá ok? Olha só, esse moço tá dizendo pra você o seguinte, eu sou um verbo e estou flexionado na primeira pessoa do plural, ou seja, o nós, né? Nós cantávamos, uma ação que era feita no passado e que foi interrompida. Olha só, faríamos. O que você tem aqui? Você tem a mesma coisa, cara. Ali, olha só, você tem esse ia, tá? Ia como desinência, que indica para você o seguinte, essa palavra está flexionada no futuro do pretérito do modo indicativo, mas é muito simples. E como é que você faz para saber isso? Conjugando. Conjugando e conjugando. Só assim. Se você conjugar um verbo, fica difícil. 2, difícil. 3, difícil. 50, aí fica muito fácil. Tá? Aí eu vou conjugar 50 verbos. Claro que vai. É importante, porque se você conseguir fazer isso aqui, ó, pega na boa. Pega na primeira. Você vai olhar para a palavra e já vai saber. E o moço, mesma função ali. Primeira pessoa do plural. Por que eu estou falando tudo isso? Unicamente para mostrar para você que o nome disso aqui é desinência e que faz parte da palavra. É aplicado nos processos de flexão. Beleza? Aplicado nos processos de flexão. E por último, qual é o último elemento que você procura numa palavra? Afixos. Vem comigo. Afixos. Muito bem. Afixos, por definição, são termos que se colocam antes ou depois da raiz de uma palavra e que tem como função modificar o seu sentido, mas aqui você pode até mesmo alterar a classe de uma palavra. Vejamos, pedreiro, qual é a raiz da palavra? Olha aqui, tá? E qual é, vamos pegar a raiz em todos, tá? Beleza.
Aí onde é que estão esses chamados afixos? Olha aqui, ó. Eiro, ada e em, depois ado. Cara, pedreiro é o que? É um substantivo, né? Substantivo, maravilha. Pedrado também não é um substantivo? Também, empedrado. E empedrado é o que? É um adjetivo. Agora, tudo isso veio de qual palavra? Da palavra pedra. Mas por que isso aconteceu? Porque eu coloquei afixos. Quer ver uma coisa legal? Eu pendurei coisas ali, ó. Engatei coisas na palavra que fez mudar o seu sentido. Você concorda comigo que de pedra para pedras a mudança é pouca? É pouca. Aumenta apenas o número da pedra. De pedra para pedrinha, pedrona, não muda pouca coisa? Pouquíssima coisa, cara. Por quê? Porque quando eu falo aqui, ó, pedrinha, pedrona, só mudei o tamanho da pedra. Agora, de pedra para pedreiro, a mudança é total, cara. Opa, de pedra para pedrada, vixe, totalmente. E de pedra para empedrado, muita mudança é enorme. Então, veja o que acontece. Isso aqui nós chamamos de afixos. E eles têm dois nomes. O primeiro nome é prefixo. Prefixo é o afixo que vem antes da raiz da palavra. E sufixo é o que vem depois da raiz. Maravilha. Olha só como é que a gente vai encarar então. Olha aqui. Pedreiro, prefixo ou sufixo? Sufixo. Pedrada, prefixo ou sufixo? Sufixo. Empedrado, prefixo ou sufixo? Primeiro aqui, ó, prefixo e depois sufixo. Beleza? Isso aqui é simples. Por que eu passei isso aqui para você? Para você entender como nós vamos formar agora, como nós vamos flexionar palavras no plural, palavras no masculino, no feminino. Toma cuidado, é tudo relacionado com desinências e também com esses afixos. Maravilha? Me acompanha que a gente vai continuar o conteúdo. Muito bem, vejamos agora as regrinhas relacionadas à flexão de gênero. Estamos dentro da flexão nominal, beleza? Facinho de entender isso aqui. Vamos começar a pensar então sobre esse conteúdo. Acompanha aqui. Eu tenho a seguinte noção, masculino e feminino, vamos trabalhar com essa noção aqui para a flexão das palavras. Então, olha só, para você entender, é importante lembrar da morfologia. Quando você estuda morfologia, você estuda palavras lá nos substantivos, né? Você estuda o substantivo masculino, feminino, aí você entende que alguns são biformes, outros são uniformes. Lembra que biforme é aquele que tem duas formas para designar cada um gênero específico, uniforme que tem que se virar com uma forma só, e daí para frente. Você estudou morfologia, se você não estudou morfologia, tem que parar, dar um pause aí e voltar para a morfologia. Mas vem cá comigo, olha só. Eu tenho palavras masculinas e o feminino representado pela desinência a nas palavras. Pois bem, vejamos os exemplos aqui de masculino e feminino, tá? Homem, mulher, feminino de homem e mulher. Moço, moça. Olha só, eu só apliquei aqui a desinência, tá? Troquei aqui. E o feminino de rapaz? Rapariga. Por que eu coloquei isso aqui? Bem, em primeiro lugar, porque na nossa língua, nosso português brasileiro, o pessoal acha que rapariga tem uma conotação complicada, tá? Digamos assim, que a palavra rapariga denota garota da vida fácil. Muito bem? Aí, o que acontece? Quando eu falo isso aqui, rapaz e rapariga, eu tenho que entender que o termo rapariga é o feminino de rapaz. Certa vez, eu estava dando aula e falei, pessoal, qual é o feminino de rapaz? E uma menina gritou lá do fundo da sala, moça. Mas não é. Moça é o feminino de moço. Porque eu aplico aqui, ó, apenas a desinência de gênero. Rapaz, o feminino é rapariga. Então, toma cuidado com isso aí, beleza? Esse aqui é o entendimento da noção de masculino e feminino. Agora, a gente passa algumas observações mais importantes relacionadas à flexão de gênero. Vem comigo para você poder entender isso aqui. Então, olha só, eu tenho uma observação para você. A observação é lembrar dos substantivos chamados substantivos uniformes, tá? Uniformes. Por quê? Porque os substantivos uniformes oferecem um pouquinho de dificuldade para alguns alunos. Como assim? Eu tenho o substantivo sobrecomum, tá? O sobrecomum é aquele que não adianta, cara. Você pode até, assim, fazer força para encontrar um feminino ou um masculino para isso, mas ele se escreve apenas de uma maneira.
Por exemplo, a palavra pessoa. Você fala a pessoa. Você não pode falar o pessoa, a menos que você esteja chamando alguém. Ô, pessoa. Aí sim, tá? Mas como substantivo, esqueça. Você fala a pessoa. Monstro. Você fala o monstro. Você não pode falar aquela mulher é uma monstra. Cara, olha que coisa horrorosa de se falar, né? Então você fala o monstro. Aquela mulher é um monstro, não uma monstra. Maravilha? Isso é um substantivo sobrecomum. Você que estudou na morfologia já sabia disso aqui. O epiceno, por que ele tem esse nome? Porque ele precisa de um epíteto designativo de gênero, ou seja, a palavra macho ou fêmea para acompanhar ali. Por exemplo, cobra macho, cobra fêmea, você não fala cobro. E peixe, você fala peixe e peixe fêmea, peixe macho, peixe fêmea, você não fala peixa. Pelo amor de Deus, né, cara? Então, toma cuidado, são epicenos. E por fim, os chamados comuns de dois gêneros, tá ok? O que é isso? É uma palavra que pode ser adaptada para os dois gêneros, basta você trocar o seu termo que acompanha. Por exemplo, o motorista, a motorista, o estudante, a estudante. Maravilha? Então, você, estudante, entendeu isso aqui? Isso aqui é muito fácil, tá? Muito fácil. Muito simples e cai timidamente, tá? Difícil aparecer para você. Eu quero saber qual é o feminino de motorista. Não, no máximo vão perguntar se o que troca é esse termo que acompanha aqui. Simples. Vamos para discussões agora mais substanciosas, mais legais, mais importantes, que são as discussões relacionadas ao número das palavras. Vamos estudar agora a chamada flexão de número. E aqui nós vamos nos deleitar. Vamos passar, um tempão aqui, porque a flexão de número é aquilo que te pega pelo pé. E não é isso que eu quero, tá ok? Vamos lá. Regras para a flexão de número. Só vou parar aí. Quando eu falo flexão de número, você pensa no quê? Você tem que pensar no quê? Singular e plural. Singular e plural. Aí você fala, é só botar S. Não, não é só isso. Não é só isso. E você vai acompanhar para ver que não é só isso. Venha comigo aqui, ó. Regras. Primeira regra. Substantivos terminados em, olha lá, terminação. Aqui você tem que jogar com terminação. Vogal, ditongo oral. O que é ditongo oral? Ditongo oral é aquilo que não é oin, beleza? Oin, beleza? Cuidado, ditongo oral. E S. Então, o que não é, o que é ditongo oral? Então é ai, ui, beleza? Isso é ditongo oral. E terminados em N. O que acontece? Aqueles que são terminados em vogal, ditongo oral e S fazem o plural, vogal, ditongo oral e N fazem o plural com o acréscimo da letra S, beleza? Com o acréscimo da letra S. Vamos entender isso aqui nos exemplos? Venha comigo. Eu tenho aqui pai, pais. Vamos analisar? Vamos. Isso aqui é um ditongo oral? É ou não é? Por onde é que ele está saindo? Está saindo pela boca aberta, que não está ressoando na cavidade nasal. Beleza? Pai, pais. Só acresce ali na letrinha S. Beleza? Agora, mãe, mães. Nesse caso, você altera. Vamos aqui, ó, ver ima e imas. Aqui eu tenho terminado em quê? Em vogal. Aí você fala assim, ué, mas tá saindo pelo nariz. Isso aqui é um ditongo? Não, né? Não é um ditongo. Então, isso aqui é uma vogal. Terminou em vogal, você joga ali, ó. Joga o S. Simples. Maravilha, simples. Agora, hífen, hífens. Esse acento aqui, tá certo? Pergunto pra você. Só pra eu te pegar. Por que eu escrevi assim? Só pra você achar que tá natural. Tá certo esse acento aqui? Não, senhor. Por quê? Porque essa é uma regra de acentuação, meu compadre. Hífen tem acento porque a paroxítona terminada em N. Hífens não tem acento porque a paroxítona terminada em ENS. E por que eu formo o plural dela dessa maneira? Hífen, hífens. Eu formo o plural dela assim porque, primeiro, terminada em N. Olha a nossa regra ali. Terminada em N, só jogar o S ali. Simples, não? Facinho. Olha lá. De novo um exemplo. Casa, casas. Eu terminei com o quê? Com uma vogal, não é?
com uma vogal. Então, se eu terminei com vogal, aqui o que acontece? Eu jogo o S. Simples ou não? Simples pra caramba, tá ok? O que a gente vai fazer agora? Vamos dar continuidade às nossas regras. Então, por favor, acompanhe aqui. Vamos lá. O que você precisa entender é que alguns ditongos nasais levam apenas o acréscimo de S. Na verdade, o que acontece? Como eu vou comentar sobre alguns ditongos nasais posteriormente, eu deixei aqui, reservei esse espacinho para comentar sobre isso. Por quê? Porque você viu a regra do ditongo oral, deve ficar se perguntando, poxa, mas alguns ditongos que são nasais levam apenas o acréscimo de S. Sim, tá? Principalmente porque nós temos que admitir que a gramática não é perfeita, tá? Não é perfeita, ela tem suas falhas, ou suas exceções, no caso. Mas só para esclarecer, se você ficou com dúvida, presta atenção aqui, ó. Mãe, mães. O que aconteceu? Eu apenas acrescentei o S. Irmão, irmãos. Ó, apenas acrescentei o S. Mão, mãos. Apenas acrescentei o S ali. Por quê? Porque alguns vocábulos que apresentam ditongos nasais, olha aqui, ó, mãe, irmão, mão, tá? Porque alguns que apresentam ditongo nasal permitem que se faça apenas esta flexão aqui, tá ok? É lógico que assim, como é que isso pode cair numa prova? Para indicar a correta flexão para o plural da palavra mão, o correto é escrever mães. Ah, pelo amor de Deus, né? Isso aqui é um pouquinho de bom senso. Mas por que eu resolvi comentar isso aqui? Porque certamente você deve ter ficado com um pouquinho de dúvida em relação a isso. Mas deixe estar, nós vamos continuar com os conteúdos e com as próximas regras. Então algumas palavras dessas aqui você verá nas próximas regras, tá ok? Vamos comigo e continue estudando, vamos lá!